Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, vamos ler. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável éfa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Omri, todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus irmãos, essa é uma cena de juízo, essa é uma cena de tribunal, essa é uma cena do próprio povo de Deus diante do tribunal do Deus eterno. E vale destacar que mais do que ninguém os profetas menores foram os intérpretes do seu tempo. Talvez ninguém melhor do que os profetas menores fizeram a leitura lúcida, profunda, clara da realidade do tempo em que viveram. Quando eu leio o profeta Miqueias, que se dirigiu tanto ao reino de Judá quanto ao reino de Israel, parece-me que ele está fazendo não apenas um diagnóstico daquele tempo recuado na história, mas parece-nos que ele está fazendo um diagnóstico da nossa realidade no Brasil. Parece que ele está colocando o prumo na nossa própria vida. E se vocês olharem o contexto desta cena de tribunal, por que que Miqueias está levando a esta cena, por que que ele está fazendo esse relato, esse registro, vocês vão ficar impressionados com a descrição que ele faz de Judá e de Israel, e a semelhança que isso tem com a realidade que ainda hoje vivemos. Se não, vejamos. Olha comigo o capítulo 2, versículo 1. Diz aí: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O que é essa descrição senão uma espécie de aparelhamento do Estado, onde aquele que concebe o mal pode fazê-lo imediatamente, porque o poder de fazê-lo está nas suas mãos. Tudo está sob o seu controle e sob o seu domínio. O Estado foi aparelhado,
toda a conjuntura e toda a estrutura política está totalmente dominada por aqueles que maquinam o mal e têm o poder de fazê-lo e de praticá-lo. Segundo lugar, confira comigo aí a inversão de valores no versículo 2. Os que aborrecem o bem, os que aborreceis o bem, amais o mal. Notem que não é uma questão de tolerar o mal, é uma questão de amar o mal. Não é uma questão de ser omisso, é uma questão de aborrecer o bem. O que você nota aí é que os valores estão de perna para o ar, os valores estão invertidos. A sociedade se corrompeu a esse ponto de aplaudir o errado e de reprovar o certo. Terceiro, note comigo como essa liderança que aparelhou o Estado tem ânsia de destruir o fraco. Veja você que é uma descrição tão forte, tão contundente, que parece até um aspecto canibal. Notem aí o versículo 1, o versículo 2, melhor dizendo, a parte B. E deles, parte B, versículo 2, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis, versículo 3, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão. Não é essa uma cena extremamente chocante para nós? Não é essa uma cena de horror? Não é essa uma cena de filme classificado 18 anos? Que choca, que escandaliza, de uma liderança que se tornou canibal. Esta era a realidade naquela época em Jerusalém. Mas por que isso acontece? Veja você, em primeiro lugar, porque o poder judiciário já estava também corrompido e fazendo parte desse sistema. Olha o capítulo 3, versículo 11 comigo, a parte A. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Não há muita esperança para uma nação quando o poder judiciário se capitula, quando o poder judiciário também faz parte do sistema e do esquema de corrupção. Chega um momento em que os juízes, quando o processo chegava nas mãos deles para fazer o julgamento, eles não julgavam segundo a lei, eles não julgavam segundo a justiça, eles julgavam por suborno. Mas tem mais, tem mais. Note você comigo que não era apenas o poder judiciário que estava fazendo parte do sistema, mas havia um conluio dos poderes. Olha comigo o capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Notem que até na prática do mal, a diligência é feito com muito zelo, o mal. Mas notem, o príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Chama sua atenção para todos eles juntamente urdem a trama. Poder executivo, poder judiciário, ou seja, todos estão mancomunados, todos estão aliançados, todos estão agindo em comum acordo para operar a injustiça, a violência. Mas, meus irmãos, você pode perguntar o seguinte: numa sociedade dessa, sobra aí a religião, sobra a igreja, para ser voz profética, para ser consciência do Estado. Mas como é que estava a religião? Confira aí comigo, por gentileza, capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Aí você começa a perceber que os profetas de Deus já tinham também se vendido. Que o vetor que movia o ministério profético deles era o lucro, era o dinheiro.
Eles tinham vendido a sua consciência pelo lucro. Mas confiram ainda, capítulo 3, versículo 11. Quando fala ainda, os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Mas notem o mais grave, é que a despeito de eles terem negociado, vendido a sua consciência, eles não têm consciência de que fazendo isso estão ofendendo a Deus, porque está escrito no verso 11 ainda, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, quando a igreja, quando a religião perde o temor de Deus, ela faz parte do esquema, faz parte do sistema, e ainda evoca a bênção de Deus e a presença de Deus. Mas você pode dizer o seguinte, bom, então restou ainda um reservatório moral na nação, que é a família. É a família. Mas como é que estava a família? Confira comigo o capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aí você diz, acabou, aí não tem mais jeito. Não tem mais nenhuma trincheira, não tem mais nenhuma reserva moral. E a conclusão que você chega, está no capítulo 7, versículo 2. Olha aí comigo. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Assim, acabou. Aí não tem mais jeito. Todos os aspectos da sociedade fermentados. Todas as áreas da sociedade contaminadas. E aí é que entra esta cena do capítulo 6. Vale destacar que eu estou me referindo a Israel e a Judá como povo de Deus. E vocês sabem que o povo de Deus aqui era a nação, e a nação era o povo de Deus. E aí você vai perceber que Deus chama esse povo para juízo. E a primeira cena que acontece aí é a acusação que é feita a esse povo nos versos 1 a 5. Se não, vejamos. Primeiro, o promotor chama o réu, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Deus está dizendo, olha, faça a sua defesa. Depois de toda essa descrição que lemos, Deus está dizendo, faça a sua defesa. Segundo lugar, o júri recebe a instrução. Olha o versículo 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra. É como se Deus estivesse chamando os montes, os outeiros, para compor as testemunhas que vão estar ali como jurados, observando o que aconteceu, como testemunha do que aconteceu, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. A partir daí, irmãos, a promotoria apresenta acusação contra o povo de Deus. Veja você os versos 3 a 5. E aí começa algo extremamente sério e solene no verso 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Há uma pergunta comovente aqui. Povo meu, que te tenho feito? Há aqui um fato doloroso. Com que te enfadei? Há aqui outra pergunta. Paciente, responde-me. Agora para pensar um pouquinho. Será que o povo está nessa decadência porque Deus só deu coisa ruim para eles? Porque Deus foi injusto com eles? Porque Deus não foi bondoso com eles? Porque a providência falhou com eles? É isso que Deus está perguntando. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. E aí você nota que a promotoria acusa o réu de não valorizar a sua libertação. Olha aí o versículo de número 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi.
Ou seja, como é que o povo pode responder para Deus com tanta maldade, se o próprio Deus, com grande bondade, libertou esse povo de uma amarga escravidão? Segundo, não valorizou a sua liderança, porque diz o texto no verso 4, e te enviei Moisés, Arão e Miriam, liderança boa, liderança fiel, liderança comprometida com Deus. Ainda mais, não valorizou as bênçãos. Olha o versículo 5, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, ou seja, imprecou maldição, Deus inverte a maldição em bênção. Eles não valorizam isso, mas mais ainda, não valorizaram a providência divina. Você nota aí versículo 5, parte B, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. O que é Sitim e Gilgal? Foi onde eles começaram a jornada no deserto, até Gilgal, onde eles entraram na terra prometida, onde cessou o maná, porque agora eles entraram na terra que manava leite e mel. Ou seja, Deus guardou o tempo todo, Deus protegeu o tempo todo, Deus foi fiel o tempo todo, e apesar disso, o povo se esqueceu de Deus. Agora notem, que chega um momento que a defesa começa a falar. Olha como é que eles se defendem. Versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei com holocaustos? Com bezerros de um ano? Ou seja, irmãos, ritos sagrados sem vida piedosa não tem qualquer aceitação para Deus. Porque esses sacrifícios aqui eram os que Deus requeria. Holocaustos, bezerros de um ano. Mas trazer sacrifício para Deus sem trazer a vida para Deus não agrada a Deus. Aí olha mais, versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Então pensando assim, já que Deus não está agradando o que Ele mandou, vamos ver se o volume, se a quantidade, se a exuberância agrada. Vamos fazer muita coisa. Também não agrada. Aí eles pensaram, então vamos fazer uma coisa radical. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Deus não aceita sacrifícios humanos. E dessa forma, a instrução é dada no versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Agora eu chamo a sua atenção para esse ponto. Ninguém pratica justiça, ninguém ama a misericórdia, a não ser que ande humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus é a base. A sociedade está um caos hoje, irmãos, porque a sociedade virou as costas para Deus. O mundo está doente hoje porque o mundo não quer Deus, porque se rebelou contra Deus, porque se insurgiu contra Deus. Então, é quando você anda humildemente com Deus, é que você olha para o seu próximo, não como alguém para explorar, mas alguém para servir. É quando você anda com Deus, é que você não apenas exerce misericórdia, mas ama a misericórdia, porque a misericórdia precisa ser amada primeiro, para depois ser exercida. E aí o julgamento é concluído nos versos 9 a 16, e aí você nota que no verso 9, o juiz determina que o réu ouça a sentença. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouviu a tribos aquele que a cita. Então o juiz mostra os dispositivos que foram quebrados, que foram infringidos, nos versos 10 a 12. Quais são eles? Primeiro, ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. Tem coisa que o rico está lá, o ímpio está lá, na casa dele, na conta bancária dele, na conta lá do paraíso fiscal, que não é dele, que ele tomou, mas não é dele, que ele não ganhou honestamente. E isso pode não ser apanhado pela Lava Jato, mas o tribunal de Deus está vendo. Agora notem mais, tem ainda lá o detestável efa minguado, ou seja, é um comércio prostituído. É o camarada que vende 1 quilo de carne
e entrega 900 gramas, que a balança dele é enganosa. É o lucro desonesto. Que mais? Olha o verso 11: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Tem muita gente que pensa que Deus só está interessado em coisas espirituais que acontecem dentro do templo. Eu quero dizer para você que Deus está interessado no que acontece lá na feira, lá no mercado, lá no comércio, lá nas empresas multinacionais. Deus é o Deus do universo, e Deus é o Deus que requer justiça, sobretudo do seu povo. E aí você nota mais, olha comigo o verso 12: porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Você vai compreender o versículo 12 à luz do que nós já examinamos lá atrás no diagnóstico. É que se essas pessoas exploravam os outros, e esse outro, quando ia reivindicar os seus direitos, encontrava um judiciário também comprado, ele não tinha para onde recorrer. E essas pessoas que eram denunciadas, que saqueavam o próximo, elas falavam, mas falavam mentiras. E aí você vai notar que agora o juiz aplica a sentença a partir do versículo 13. E veja qual é a sentença. Primeiro, o réu colherá o que plantou. Versículo 13: assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Ou seja, existe uma lei de causa e efeito, do que planta e do que colhe, do que se pratica e do que se recebe como resultado do que se pratica. Segundo, o réu vai experimentar uma insatisfação crônica. Olha o verso 14: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. Vamos pegar a primeira parte. Não quer dizer esse texto que você vai sentar numa churrascaria 5 estrelas e vai comer a valer e sair de lá com fome. Não é isso. O que o texto está querendo dizer é que haverá uma insatisfação interior, que a pessoa pega o que não é dele, acumula milhões, e ele tem muito dinheiro na conta, mas ele deita e não tem paz. Ele põe a cabeça no travesseiro e não tem sossego. Ele tem muito, mas ele vive inquieto, ele vive desassossegado, ele vive perturbado. É essa insatisfação. O pecado não planifica o coração do homem. Mas tem mais. Você percebe no 14b que ele perde os seus bens. Olha aí comigo: removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Ou seja, aquilo que as pessoas pegam de forma ilícita, talvez numa linguagem de Tiago, no capítulo 5, se torna combustível para a sua própria destruição. Não é isso que estamos vendo hoje? Não é isso que estamos assistindo hoje? Mas mais, o réu terá seus sentimentos frustrados. Olha comigo, versículo 15, 16a: semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, andaste os conselhos deles. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: os seus investimentos se frustrarão. Você planejou uma coisa, vai acontecer outra. Por quê? Porque Deus é o protagonista desse juízo. Deus não vai deixar você usufruir aquilo que você planejou, aquilo que você executou, porque o que planejou e executou não foi feito com integridade na presença de Deus. Qual a conclusão final? Nesse tribunal, o réu tomará 70 anos de cadeia. Olha comigo a parte B do versículo 16: por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. E o que significa isso? Deus trará a Babilônia. A Babilônia invadirá Israel, invadirá Judá, saqueará Jerusalém, e esse povo que juntou tantas riquezas mal adquiridas, tudo isso
vai ser saqueado, tudo isso vai ser tomado e o próprio povo será levado para a Babilônia, para um amargo cativeiro de 70 anos. Sabe o que é maravilhoso? É que no contexto de Judá, ainda que a disciplina seja amarga, ela é uma expressão de amor desvelado de Deus. E aí eu quero concluir, irmãos, trazendo à memória de vocês o que está no capítulo 5, versículo 2. Porque quando você vê esse cenário de Miqueias, você diz, acabou, não tem mais esperança não. Você olha para o futuro, você vê um túnel escuro. E aí veja a profecia, 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Numa sociedade que se corrompe, numa sociedade que se capitula o mal, abre uma luz, uma promessa, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, o Filho de Deus, que vem para exercer um reino de justiça, de paz, de amor, de alegria, de salvação. Qual o resultado disso? É perdão. Olha aí comigo, por favor, no capítulo 7, versos 18 e 19. Que quando você pensa que está tudo arruinado, que não tem mais nenhuma chance de saída, olha o que Deus promete. Capítulo 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Notem vocês que, via de regra, essa é a história dos profetas. Eles diagnosticam o problema, eles detectam o problema, eles denunciam o problema. Deus exerce o juízo sobre o problema, sobre o povo que praticou a situação pecaminosa. Mas abre-se uma porta de esperança, acende-se uma luz no fim do túnel, mostra a saída, mostra a solução, mostra que há perdão, mostra que há restauração, mostra que esse Deus não permanece irado para sempre, mas Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. E como é que nós poderíamos concluir hoje? Você que está aqui no Brasil, nós que estamos aqui no século 21, 2.500 anos, mais do que isso, depois de Miqueias, vendo a situação do Brasil, como se Miqueias estivesse com a página inteira da Folha de São Paulo, fazendo um diagnóstico da sociedade brasileira. E nós, o que faremos? Vamos terminar com o capítulo 7, versículo 7. Você fique em pé, por favor, para lermos juntos essa passagem. Todos juntos, 7:7. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que Deus nos abençoe. Não importa a situação que o Brasil esteja, não importa a situação que o poder legislativo, executivo, judiciário estejam, não importa a situação em que a igreja esteja, não importa a situação que a família esteja, você e eu vamos olhar para o Senhor e vamos esperar no Deus da nossa salvação, porque o nosso Deus nos ouvirá. Pastor Arival, o senhor pode vir orar por nós, por gentileza? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que não fica velha, não passa. Ela é útil para nos ensinar, para nos exortar e para nos consolar, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor cure a nossa nação. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E nós queremos nesta manhã clamar a Ti que o Senhor tenha misericórdia do nosso país,
dos nossos poderes constituídos, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. E que haja, ó Deus, uma mudança de paradigmas na nossa sociedade, que a tua justiça possa prevalecer sobre a maldade do homem. Que nós possamos ter tempos melhores aqui no nosso país. Abençoe a tua igreja, anima a tua igreja, encoraja a tua igreja, Senhor. Não permitas que as decepções existenciais venham prejudicar a nossa fé, a nossa dependência do Senhor. Pelo contrário, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.